Thiago Carpini é o novo técnico do São Paulo. Eu me sinto muito confortável de gravar esse vídeo porque estudei bastante a respeito do Carpini quando ele praticamente fechou com o Santos, fechou e voltou atrás. Gravei um vídeo na época, inclusive, falando sobre esse fechamento, e lá naquele vídeo eu falava muito sobre o que esperar do trabalho do Carpini no Santos, e algumas coisas se repetem muito aqui. A audiência, obviamente, é rotativa. Eu estou falando sobre clubes diferentes, então o interesse, as pessoas que vão se interessar por esse vídeo, em sua maioria são diferentes, então vou me permitir repetir alguns dos conceitos que havia pesquisado lá atrás aqui. Algumas coisas mudaram porque o nível de exigência é completamente diferente. Um nível de exigência no termos do São Paulo que é um alto nível maior, por um elenco que entrega algo também superior. Então eu tenho certeza que ele vai ser mais cobrado no sentido da estética do jogo que ele vai apresentar num São Paulo que foi um time atual campeão na Copa do Brasil, eliminando os gigantes, mas também no Santos ele teria uma pressão de jogar uma Série B que ele teria a obrigação de ganhar com o pé nas costas, haja vista que o Santos é o único gigante que está na Série B de 2024. O único gigante em termos de história. Tem grandes clubes, clubes importantes com histórias lindas, mas o Santos não tem um rival à sua altura em termos de história na Série B. E com um elenco que agora montado, esse elenco ainda não havia sido montado quando eu gravei aquele vídeo, exigiria também do Carpini, como vai exigir do Carille, uma desenvoltura muito superior aos seus adversários, e isso é cobrança por si só, independentemente do nível que você vai disputar. São universos diferentes, mudam algumas coisas, mas não muda o que eu penso a respeito do treinador, a respeito do que eu acompanhei do seu trabalho no ano passado, e do que eu acompanho e do que eu imagino de como a carreira dele possa se desenvolver na sua primeira grande oportunidade num time gigante do futebol brasileiro. Então vamos por partes. São Paulo tentou antes do Carpini, e aí já começa, a gente tem que conversar sobre isso, porque ele não foi o principal nome que o São Paulo quis no mercado. O São Paulo procurou, antes dele, Juan Pablo Vojvoda, que é o desejo de muitos gigantes hoje, que tem um contrato em vigência com o Fortaleza e vai cumprir, e também Pedro Caixinha, técnico que se destacou muito pelo Red Bull Bragantino, pelo seu jogo ofensivo, de intensidade, de troca de passes. Então, é um técnico que chamou muita atenção aqui no mercado brasileiro, mas que também vai continuar no Bragantino. Também dizem que ele tem, inclusive, uma vontade de ir para o Leipzig, afinal, ali fazem parte do mesmo grupo Red Bull. Dois técnicos que treinam times historicamente muito menores do que o São Paulo, mas que dá o tom pra gente de que hoje o mais importante não é o tamanho mais do clube, mas o que ele pode te oferecer em termos de planejamento. E não que o São Paulo não possa oferecer um grande planejamento para o seu profissional, mas é muito difícil tirar profissionais de planejamentos tão claros e tão interessantes e tão bons como Fortaleza e Bragantino conseguem oferecer, mesmo com uma história muito inferior, muito menor do que do gigante do gigante São Paulo Futebol Clube, tricampeão mundial. Então, é isso, assim, mostra muito como que o mercado está mudando a partir do que você pode oferecer para os respectivos técnicos. Isso é para os clubes ficarem de olho, né? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, depois de buscar esses profissionais, São Paulo não foi direto no Carpini, cogitou outros profissionais. Segundo o Gabriel Sal, Muricy foi cogitado, depois logo descartado pela diretoria por conta de um acordo de que ele não assumiria mais o comando técnico do clube. Se falou a respeito de profissionais, o Beldia lá da LDU, que é o atual campeão da Sul-Americana, ganhou o título, inclusive em cima do próprio Fortaleza do Vojvoda, eliminou o São Paulo nesse período. Então é um técnico que, eu vi a LDU, principalmente nos jogos contra o São Paulo, e era um time extremamente organizado. Vi o jogo contra o Fortaleza também, um time muito organizado, um time com uma mentalidade muito interessante. Mas logo me lembrei de profissionais que vieram do mercado do Equador e fracassaram miseravelmente aqui no Brasil. Vamos lembrar de Renato Paiva, que teve um sucesso muito interessante com Del Valle, né? Antes disso, tivemos Miguel Ángel Ramírez, também do Del Valle no Internacional, e que foi um fracasso completo. Desapareceu o Ramírez aí, pelo menos da primeira prateleira. Aí tivemos o Bustos, que foi semifinalista de Libertadores com o Barcelona de Guayaquil, campeão equatoriano. O Santos foi buscar e foi um fracasso. O Bustos ano passado caiu com o América Mineiro. O Renato Paiva fez um trabalho péssimo no Bahia, que se não tivesse havido a troca ali por parte do Citigroup, o Bahia teria caído. Se o Rogério Ceni não tivesse vindo a tempo, quase caiu, mas
conseguiu recuperar a pontuação, a média de pontuação do Rogério comparada com a do Renato Paiva. Eu não tenho os números exatos aqui, mas eu me lembro que em dado momento ali, na campanha do segundo turno, o Bahia fazia uma das principais campanhas do segundo turno do Campeonato Brasileiro, o que mostra que como a troca de Paiva por Rogério fez bem ao Bahia dentro de campo. Então são dois técnicos que tinham muito sucesso nesse tipo de futebol, no futebol equatoriano, vieram para o Brasil e não arrumaram nada, com exceção, e eu estou falando ainda lá do Miguel Ángel Ramírez, que faz um pouco mais de tempo. Mas são 3 exemplos de técnicos que não tiveram nenhum sucesso aqui. Então ficou muito na minha cabeça, será que o Zubeldia é o técnico ideal para o São Paulo? Entre apostar num cara desse, quais foram os outros nomes que o São Paulo citou aí? Português, parece, né? Que eu também não conheço. E aí vai muito na questão da modinha, do que é o português no futebol brasileiro. Aí falaram de Antônio Oliveira, que para mim é um técnico mediano. Técnico que joga um futebol que é completamente ao contrário do que o São Paulo tem tentado fazer ao longo dos últimos anos, né? Se você for ver os últimos 4 técnicos do São Paulo, tinham um trabalho mais ofensivo, tentavam de maneiras diferentes, às vezes mais ou menos direta, manter a posse de bola. A gente teve Diniz, a gente teve Rogério, a gente teve Dorival, a gente teve Crespo. Não nessa ordem, mas técnicos cuja característica é a manutenção da posse, é você tentar agredir o adversário a partir do último terço, é marcar pressão lá na frente. E não era isso que eu via, por exemplo, no Antônio Oliveira. Só que aí existia, pelo que eu percebi, existia um pé atrás muito grande com o Carpini, pelo fato dele ser considerado uma aposta, pelo fato dele ter feito um ano que saltou muito aos olhos, que foi o ano passado, a campanha de vice-campeão paulista pelo Água Santa, eliminando inclusive o São Paulo nesse meio do caminho, e a campanha de vice-campeão da Série B pelo Juventude. E aí tem algumas coisas aqui que eu gostaria de citar. Se a gente vai apostar, se os caras vão apostar no Zubeldia, que, nunca treinou, passou perto de treinar o futebol brasileiro, não conhece nada daqui, e o histórico de treinadores que vieram de lá é muito ruim, por que não apostar num cara que, embora não tenha treinado nenhum grande clube no Brasil, fez campanhas muito interessantes com times bem fracos tecnicamente? Gente, o Água Santa do Carpini teve como destaque o Gabriel Inocêncio, foi titular esquerdo da seleção do Campeonato Paulista. Eu vi o Inocêncio jogar pelo Santos no Campeonato Brasileiro no passado. Um jogador que eu acho que até merecia mais minutos porque marcava bem e tal, mas com a bola no pé, fraquíssimo. O Luan Dias estava na seleção, camisa 10 do Água Santa, um jogador que não conseguiu jogar naquele Santos rebaixado. Mas era a terceira opção e toda vez que entrava ferrava com o time. O goleador dos caras era um Bruno Mezenga, que também foi para o Santos. Jogador fraquíssimo, que nunca deu certo em lugar nenhum em termos de primeira divisão. E com esse time ele conseguiu vencer o São Paulo, conseguiu fazer o que o Santos não fez, que foi classificar para a segunda fase e ser vice-campeão. E ganhou do Palmeiras no primeiro jogo, apesar dos 4-0 no segundo jogo. O Rogério tomou 4-0 do Palmeiras, também em final de Campeonato Paulista no Allianz. E nem por isso deixa de ser um bom técnico. Aliás, Carpini já é a segunda vez que ele venceu o Abel Ferreira. Ele tinha vencido o Abel em pleno Allianz com a Inter de Limeira no ano anterior. Já mostrava ali vestígios do que poderia vir a ser um bom trabalho. Eu coloco a Carpini, inclusive depois da campanha dele com o Juventude, que não foi só ser vice-campeão com um bom time na Série B, não, ele pegou o time na vice-lanterna, que era treinado pelo Celso Roth, pegou esse time moribundo, levou esse time a ser vice-campeão da Série B, e vamos lembrar, não estava classificando para a Série A no último jogo, estava com um jogador a menos e virou o jogo. Teve ainda essa coisa cinematográfica no final, olha, essa saga, mostrando que o mental da equipe estava sempre muito bem, né? Então, pelas campanhas que o Carpini fez com Água Santa e com Juventude, só porque ele não é um técnico estrangeiro, e eu não quero cair naquela vala comum de parecer que eu estou discriminando técnicos estrangeiros e tal. Não, pelo contrário. Eu adoro técnicos estrangeiros. O técnico que eu vi que melhor foi no meu time é estrangeiro. Preferiria um estrangeiro bom do que o Carille no meu time, por exemplo. Mas vejo 2 técnicos brasileiros
promissores. Um deles é o Carpini e o outro é o Léo Condé, que foi campeão da Série B pelo Vitória. Então, um histórico de 4 anos de um trabalho muito legal que presta-se menos atenção porque não esteve no eixo Rio-São Paulo, diferente do Carpini, que fez uma gracinha legal com o Água Santa por aqui. Então, os olhos do grande eixo se voltou mais ao Carpini do que ao Léo Condé. Acho que o Léo Condé, inclusive, eu falo isso no vídeo que eu comentava a contratação, que depois acabou não se dando por parte do Santos, com relação ao Thiago Carpini. Eu falo que preferia o Léo Condé. Para mim, o Léo Condé é ainda superior ao Carpini e vamos ver o que ele vai aprontar esse ano em primeira divisão treinando o Vitória, né? Mas acho que se ele fizer um bom campeonato, os olhos do país numa Série A podem mudar para o seu trabalho. Eu acho que ele é superior, tem mais ferramentas, até porque tem uma carreira um pouquinho mais longeva do que o Thiago Carpini. Mas o Thiago Carpini é um dos principais técnicos promissores brasileiros nesse momento. Sem dúvida. Acho que o tipo de jogo que o São Paulo vai fazer, pelo menos do que eu vi ele se propor a fazer, muda um pouquinho com relação ao que era, mas até nisso dá para ter dúvidas. Porque uma coisa é você treinar um time limitado tecnicamente como o Água Santa e um segundo time limitado tecnicamente como é o Juventude. Outra coisa é o que esse cara vai poder apresentar com um elenco que oferece tecnicamente muito mais possibilidades. O que a gente viu e analisou é que o Carpini prefere um time mais vertical, um time que se defenda bem, que jogue de maneira mais rápida, que faça uma transição rápida, que tenha a bola parada forte e que seja competitivo em todos os setores do campo. É um cara que não despreza a posse de bola, como muitos técnicos aí, tipo Jair Ventura, em dado momento da carreira desprezava, não é esse tipo de técnico, mas é um técnico mais equilibrado, que não pensa só em construção, mas pensa também na distribuição defensiva do jogo. É um perfil um pouco diferente desses perfis que o São Paulo andou tendo ao longo dos últimos tempos, que são técnicos, todos eles conhecidos, muito por pensar o jogo de frente para trás. O Dorival sempre foi isso, gente. Analisei aí a carreira do Dorival no vídeo que eu fiz falando do Dorival na seleção. Acompanho o Dorival desde 2010. O Rogério Ceni subiu se espelhando em treinadores com essa característica. Ele fala abertamente sobre isso. O Crespo, o trabalho do Crespo no Banfield era praticamente isso. O que chamava atenção era o toque de bola, a saída de 3, o goleiro jogando de líbero. E o Fernando Diniz eu não preciso nem dizer. Falar sobre o Fernando Diniz é chover no molhado. Então, pode ser que seja uma ruptura grande em termos de estilo de jogo, mas que ela não seja necessariamente negativa. Agora, o que mais me pega é, conversando com amigos são paulinos, e aí pode ser a minha bolha, eu não sei como é que está o sentimento da torcida do São Paulo com relação ao Carpini, mas me parecem muito preocupados. Muitos, inclusive, dizendo, não come ovo de Páscoa, como eu falei com relação ao Carille no Santos. O que eu acho é que se o São Paulo apostou no Carpini, tem que dar respaldo. Isso tem uma qualidade do Casares nesse tempo todo, sendo presidente do São Paulo, é o respaldo que ele deu para os seus técnicos. Ele só mandou o Rogério embora quando o vestiário degringolou, por exemplo. Manteve. Né? Ele sempre manteve os técnicos em momentos ali de dificuldade. O Crespo saiu porque o São Paulo estava na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro e ele tinha perdido ali o grupo. Porque não fosse isso, ele com certeza teria tempo para continuar no São Paulo. Então é um dirigente que fez poucas movimentações de técnicos ao longo do tempo e sempre foi muito assertivo. Então eu tenho certeza que a intenção dele é dar todo o respaldo possível para o Carpini. Há alguns relatos, alguns jornalistas falando que escolheram pelo Carpini porque assim o Muricy consegue ter uma ingerência maior porque o Carpini não é tão rodado. Gente, eu duvido muito que essa seja a realidade. O Carpini não foi para o Santos depois de tudo acertado. Multa estava acertada, salário estava acertado, tempo de contrato acertado. Ele não foi para o Santos por um simples motivo. Ele não gostaria de sofrer ingerência do seu trabalho, porque ele descobriu que trabalharia com nomes como Alexandre Galo, que já foi técnico, e com Marcelo Fernandes, que seria o seu auxiliar, que era o técnico do Santos no rebaixamento. Além de falar do nome do Elano, que até agora não entrou na vida do Santos, ali não apareceu, mas se discutia muito que o Elano,
que tem como grande sonho, fala também abertamente sobre isso, ser técnico do Santos um dia, poderia trabalhar no departamento de futebol, algo que depois acabou não se concretizando. Então foram todas essas questões de medo de ingerência no seu trabalho que fez ele não aceitar o convite. O Carpini não aceitou só um convite, não, beleza, me liguem aí, paguem a multa, eu tô colando. Ele conversou com o São Paulo, viu o projeto, e para ele ter topado, ele sentiu segurança em como vai ser tocado. Ele, apesar de ser um técnico jovem, não é nenhum burro. Pelo contrário, é um rapaz inteligente. Procure as entrevistas do Carpini e vocês vão perceber. Então eu acho que é um trabalho que, se ele tiver respaldo, pode dar certo. Desde que haja um entendimento de que, muito provavelmente, vai haver uma ruptura em termos de estilo de jogo no início. Essa ruptura pode ser grande, pode não ser, porque aquilo que eu falei, a referência que nós temos do trabalho do Carpini não é tão grande assim, e é o primeiro trabalho que ele faz num grande clube que pode fornecer a ele mais ferramentas técnicas para fazer algum tipo de algumas outras coisas, fazer umas gracinhas diferentes. Só o tempo vai nos dizer, mas dentre aí os nomes que o São Paulo cogitou, claro, tirando o Vojvoda e Caixinha, que aí estão à frente de fato do Carpini, entre todos esses outros nomes, o Zubeldia, eu não lembro quem foi o técnico português, vocês podem comentar aí, mas que eu, por ignorância, não conheço, mas que também são apostas, eu apostaria no Carpini. Acho que pode ser interessante. Repito, voltando, meu treinador favorito, Léo Condé. Para mim, até mais preparado que o Carpini. Até mais preparado. E o fato dos clubes paulistas não terem se ligado é desconhecimento puro com relação ao trabalho do Léo Condé, né? Que eu acho um técnico subvalorizado completamente hoje no futebol brasileiro. Pouco se fala do nome dele. Mas, com relação aos nomes que foram cogitados, e o Léo Condé não está nesse panteão, o Carpini, para mim, eu teria votado nele. Eu acho que ele tem grande chance de fazer um bom trabalho no São Paulo, se tiver respaldo para isso. Muita gente também se preocupando com a questão de condução de vestiário. Olha, o que eu pesquisei e ouvi dizer sobre ele é que ele é um cara extremamente agregador, não vai pro embate, é um cara que não é centralizador, gosta de ouvir o jogador, até por conta da idade, ele é um cara jovem, de 38 anos, é um cara que flerta com idades parecidas com os mais veteranos do elenco, e tem essa coisa de ouvir, de saber que ele tá começando, ele não vai querer jantar o elenco do São Paulo, muito pelo contrário. O que eu mais temo é dele ser parcimonioso demais, de não botar o pau na mesa quando precisa. É o que eu mais temo nesse sentido. Mas acho também que a pouca experiência dele, nesse sentido, pode ser importante, treinando divisões abaixo, para saber os momentos, porque ele sofreu em momentos de campanha com a Água Santa, sofreu em momentos de campanha com o Juventude. Teve um momento ali no Juventude que era só empate, um atrás do outro, inclusive contra adversários na parte de baixo da tabela, jogando em casa. Sofreu ali uma desconfiança. E ele foi capaz de retomar. Então ele tem valências para fazer um ótimo trabalho no São Paulo. Se vai dar certo ou não, gente, aí só o tempo vai dizer. Mas eu acho que é um trabalho que pode ser, sim, muito promissor. E o primeiro desafio dele vai ser diante de Abel, que tem um histórico interessante de confrontos contra ele na Supercopa do Brasil. É muito pouco tempo para a gente ver ali a sua mão, o seu trabalho, mas algumas ideias já estarão aos olhos de todo mundo. Vamos esperar para ver e entender se isso vai para frente. Mas comenta aí, o que você acha? Gostou da contratação? Não gostou? Qual seria seu nome? E é isso, não deixe de se inscrever no canal. Grande abraço e até o próximo vídeo.